Olá, sejam todos bem-vindos à nossa aula de ciências. E eu sou a professora Érica Guimarães e vamos à leitura do objeto de conhecimento da aula de hoje. Aula 26, objeto de conhecimento hereditariedade, detalhamento, heredogramas e árvores genealógicas, relações entre ancestrais e descendentes. E vamos à nossa aula. Agora nós conseguimos perceber que nós estamos em um cenário com um castelo representado, bem como uma família da realeza, onde a gente percebemos o rei, a rainha, os príncipes e a princesa. E vocês já ouviram falar de uma doença que é associada a isso, que é chamada de doença da realeza? Ele é um caso muito conhecido e refere-se a uma doença chamada hemofilia, que representa uma condição genética, ou seja, associada aos genes, às características hereditárias. E essa doença afeta a coagulação do sangue, que é o que faz com que nós não tenhamos, então, hemorragias, por exemplo, rotineiramente. Então, essa doença vai afetar nesse sentido. Essa doença, ela se destaca nas famílias reais da Europa, especialmente entre os descendentes da rainha Vitória do Reino Unido, que é portadora do gene para hemofilia. Uma vez portadora, então, o que acontece? A transmissão desse gene ao longo da sua linhagem. Por isso é chamada de doença da realeza, né? Porque muitos dos componentes assim da linhagem dessa rainha apresentavam essa doença, essa característica. E o que é essa doença? Bom, ela é um distúrbio genético e hereditário que afeta, então, a capacidade do corpo de coagular o sangue, levando a sangramentos prolongados. A condição é causada pela deficiência ou mesmo a ausência completa de proteínas coagulantes. São elas o fator 8, no caso da hemofilia A, ou o fator 9, no caso da hemofilia B. Então, já conseguimos perceber que, para essa condição genética, nós temos dois genes que vão atuar e influenciar na ocorrência dessa doença. Os sintomas dela incluem sangramentos frequentes e principalmente nas articulações, que é o que fazem os movimentos do nosso corpo, e nos músculos, que podem causar dor e inchaço. Então, essas são as características dessa doença e nós aprendemos um pouco mais dela e o porquê que ela é chamada de doença da realeza. E o que a gente vai aprender é que a gente pode, digamos assim, mapear a ocorrência de características ou mesmo de enfermidades ao longo das gerações de uma família. Mas como assim, professora? Existe uma maneira ou uma ferramenta que a gente possa usar para saber se um filho que ainda vai nascer será ou não portador de uma certa característica? A resposta é sim. E essa ferramenta são os chamados heredogramas, ou também chamados de árvores genealógicas. E é o que nós vamos aprender a como lê-las e o que elas representam. Vejam, então os heredogramas, o objeto do nosso estudo de hoje, eles são representações dos mecanismos de transmissão das características em uma família, ou seja, da hereditariedade, as características que vão sendo passadas ao longo das gerações. Ele, conhecido também como árvore genealógica genética, pois representa as condições e características que estão ali localizados no genoma, né? Ou seja, nesse conjunto genético dos indivíduos, ele é uma representação gráfica. Por quê? Porque é uma imagem, como vocês podem perceber. Só que é uma imagem que nos dá informações sobre toda uma linhagem que está sendo representada. E ela utiliza, então, símbolos que são padronizados, ou seja, em todo lugar os símbolos vão representar as mesmas coisas. E elas vão mostrar as relações de parentesco e os padrões de herança de uma característica genética, pode ser qualquer característica que nós estejamos avaliando dentro daquela família ao longo de várias gerações.
Ela, então, ou seja, o heredograma, é uma ferramenta crucial para identificar como traços, como, por exemplo, a cor dos olhos, ou a cor dos cabelos, ou mesmo a predisposição a doenças, e como que isso é transmitido. Esses heredogramas são usados muito, então, em diagnósticos médicos, aconselhamento genético e estudos biológicos. Então, essas são algumas das aplicações dos heredogramas, a exemplo do que está representado aqui para nós. Precisamos agora entender o que significa esses símbolos. Então, vamos conhecer quais as peças que compõem um heredograma. Aqui nós temos algumas imagens, ou seja, essas representações que nós precisamos aprender a identificar no heredograma. São eles. Quando uma mulher está sendo representada, ela é representada, então, pelo círculo. Vejam vocês. E está escrito aqui, mulher não afetada. Bem como embaixo nós temos um símbolo de um quadrado, representando aqui, ó, um homem não afetado. Então, aprendemos agora, círculo representa uma mulher, quadrado, um homem. Por sua vez, quando esses símbolos eles não estão preenchidos, significa que esses indivíduos não são afetados por aquela característica. Já quando eles são afetados, ó, no caso, uma mulher afetada, vai aparecer um círculo totalmente preenchido por uma cor. Aqui é preto, mas pode ser qualquer cor que esteja sendo utilizado. O símbolo vai aparecer preenchido. Bem como se o homem for afetado, o símbolo do quadrado vai aparecer preenchido também. Agora, quando esses indivíduos eles são portadores, ou seja, apresentam um alelo para aquela característica, mas ele não está manifestado, o que a gente chama? Que eles são heterozigotos para um caráter autossômico. Então, o alelo para aquela característica está lá. Ele só não está expresso porque ele tem um alelo que tem que se sobrepõe àquela característica. Então, ele é representado dessa forma. Agora, quando nós temos indivíduos que já faleceram nesse heredograma, né, a nossa árvore genealógica, eles são representados através de um traço, cortando o símbolo deles. Professora, mas tem um símbolo que a senhora não falou anteriormente, que é esse losango. O losango, por sua vez, ele representa um indivíduo em que nós não temos o conhecimento do sexo dele, é um indivíduo que a gente não tem essa informação. Então, ele é representado com esse símbolo do losango, certo? Então, esses símbolos que apresentam um traço representam os indivíduos falecidos, e o losango representa um indivíduo que nós não temos o conhecimento se é homem ou mulher, ok? Agora vamos para o próximo, casamento. Aqui nós vamos começar a representar as relações entre os indivíduos desse heredograma. Quando ocorre uma união ou um casamento, ele é representado pela linha horizontal conectando esses dois símbolos. Estamos aqui, então, representando um casamento. Já quando apresentam duas linhas horizontais ligando esses indivíduos, isso significa que é um casamento consanguíneo, que representa, por exemplo, um casamento entre primos. E agora vamos para a descendência, ou seja, os filhos gerados dessa união, que a gente chama, né, aqui a representação, os tipos de casamento. Vamos lá. A descendência ela é representada pela linha vertical, que desce da união e se conecta à linha horizontal dos filhos, ok? Então, aqui, ó, nesse último, nós temos uma representação dessa geração chamada de filhos, que é a linha, ó, vertical. Essa aqui representa as gerações. Os irmãos são vários símbolos conectados à mesma linha vertical descendente. Aqui nós vemos, ó, a representação, então, de 3 irmãos nesse caso, certo? Então, irmãos, vários símbolos conectados. No caso de gêmeos, quando eles são idênticos, nós temos 2 símbolos conectados por um pequeno triângulo que se ramifica a partir da linha de descendência. Então, aqui, ó, gêmeos monozigóticos, também conhecidos como gêmeos idênticos. Já quando esses gêmeos não são idênticos e são assim conhecidos como gêmeos dizigóticos, os símbolos
que representam eles são conectados à linha da descendência, mas sem o triângulo. Conseguiram, então, perceber essa diferença na representação de gêmeos idênticos e gêmeos não idênticos? Dessa forma, ok? Então, essas são algumas das representações que acabamos de conhecer quando nós tratamos do heredograma e dos símbolos que aparecem nele. Outra informação importante que nós precisamos conhecer quando estamos analisando um heredograma são com relação ao gene, se ele é dominante ou recessivo. Vamos entender um pouco mais? Na verdade, antes da gente ir para essa informação, nós vamos aprender ainda agora a identificar a geração desses indivíduos, como representado aqui. Então, já sabemos que os símbolos, o círculo representa uma mulher, o quadrado, um homem, e quando esses símbolos eles estão preenchidos, representam um indivíduo portador, um indivíduo afetado com aquela condição. Quando vamos fazer, então, a identificação da geração, precisamos entender que, para cada fileira horizontal, ou seja, a fileira que está passando aqui, no caso bem ali, ó, temos essa primeira. Ela é representada pelos algarismos romanos. E aí, ao lado de cada uma dessas fileiras na horizontal. Por sua vez, dentro de cada geração, nós temos os indivíduos que pertencem àquela geração. Aí sim, cada um dos indivíduos vão ser identificados, então, da esquerda para a direita, representados aí por algarismos arábicos, que é o 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Então, no exemplo que eu trago aqui para vocês, nós percebemos que na primeira geração nós temos o organismo 1 e o organismo 2, que não está ali, mas é para ficar um 2. Já na segunda geração, vejam, representado pelos dois símbolos, né, dois traços, nós temos os indivíduos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E na terceira geração, nós temos indivíduos de 1 ao 6 também. Ok? Então, se eu fosse perguntar para vocês, qual é o indivíduo que está afetado na segunda geração pela característica? Aí vocês vão responder, o indivíduo da geração 2, né, que corresponde ao indivíduo 2, dos números arábicos. Correto? É assim que fazemos a identificação. Agora, nós vamos um passo mais adiante, uma vez que já aprendemos a ler até aqui o heredograma, é de como utilizá-lo. Ou seja, quais as informações que eles vão nos fornecer. Então, isso a gente vai, de novo, por passos, entendendo o que cada símbolo representa e agora as informações que vão ser nos dadas. Pois toda vez que é apresentado um heredograma, ele está nos dando informações acerca de um padrão de herança dentro daquela linhagem. Agora que nós já conhecemos esses símbolos que são encontrados em um heredograma, nós também temos e também como identificar os indivíduos ao longo das gerações, nós podemos partir para algumas aplicações práticas desse instrumento. Mas antes disso, agora sim, nós precisamos entender dois conceitos que são chave para a interpretação de um heredograma, que é o conceito de gene dominante e gene recessivo. Um gene é dominante quando um alelo expressa sua característica mesmo quando presente em apenas uma cópia, que é o que a gente chama de heterozigoto. Por sua vez, um gene ele é recessivo quando seu alelo só se manifesta quando está presente em duas cópias, homozigoto. Nós vamos entender cada vez mais, vejam só. Ok? Já entendemos os conceitos de dominante ou recessivo, agora nós vamos vê-los a representação no cromossomo. Temos aqui, então, a representação nos cromossomos, ó, 2 cromossomos, então são cromossomos homólogos, que sempre tratamos. Vocês lembram que a gente recebe um cromossomo do pai e um cromossomo de origem paterna. Identifiquem aí essas informações, cromossomo de origem materna e cromossomo de origem paterna, construindo assim os nossos cromossomos homólogos. Então, quando a gente trata de um gene, é uma área desses cromossomos que tem a função de codificar uma informação. Por isso é chamado gene. Ele vai codificar uma característica desse indivíduo, seja fisiológica, seja uma característica morfológica da sua aparência, entre outros.
Quando esses genes eles são iguais e representam uma característica dominante, nós dizemos que ele é um gene homozigoto dominante, porque ele está expresso, vejam só, representados aqui pela letra A maiúscula e letra A maiúscula nos dois homólogos. Convencionalmente, nós tratamos o gene dominante com a letra maiúscula. E quando a gente fala da sua forma recessiva, é quando a gente trata com a letra minúscula, ok? Então, vamos lá. Podemos também ter um indivíduo que é heterozigoto. Um indivíduo heterozigoto é quando ele traz um alelo de um tipo. Como a gente sabe que ele é diferente? Porque nós temos um V maiúsculo e temos um V minúsculo. Então, nós conseguimos perceber que são duas formas diferentes para aquele gene, ou seja, são características que são diferentes, ok? Que são as formas alternativas de um gene. Então, temos o Vzão e o Vzinho. Por sua vez, nós temos também o indivíduo que ele pode ser homozigoto recessivo. A característica recessiva é representada convencionalmente pela letra minúscula e é homozigoto porque ele apresenta essas duas formas desse alelo iguais. Então, nós dizemos que ele tem, vejam só, o Fzinho e o Fzinho. Homozigoto porque os alelos são iguais, mas ele é recessivo, porque ele só vai se expressar se ele aparecer em dose dupla. Então, essas são algumas das informações que vão ser úteis para que a gente consiga interpretar de maneira satisfatória um heredograma. Agora, vamos aplicar essas informações que nós acabamos de aprender, analisando de fato um heredograma, representado a seguir, no padrão de herança. Aqui nós temos um heredograma representado de uma maneira um pouco diferente, que é com os indivíduos que temos aqui. O que nós conseguimos perceber nessa imagem? Vamos interpretá-la. Nós temos um pai que está aqui, não afetado, então ele não carrega a característica. Temos uma mãe identificada como portadora, então ela é o quê? Ela carrega o gene apesar de não manifestá-lo, ok? E percebam os cromossomos deles carregando essas informações. Pai não afetado tem o gene igual, vejam a coloração. Já a mãe portadora apresenta nos seus cromossomos homólogos um cromossomo que carrega essa característica e o outro cromossomo com uma característica diferente, ou seja, ela é heterozigota. Lembra que acabamos de tratar desses termos. Na sua linhagem, nós conseguimos perceber que não nasceu ninguém afetado propriamente por essa característica, mas nasceram indivíduos portadores, no caso das mulheres, e dos homens. Então, nós temos aqui, dentro da linhagem desse primeiro caso, temos um homem portador, temos um homem não afetado, temos uma mulher também portadora, ou seja, não manifesta a característica, mas ela carrega no seu conjunto genético a informação para ela. Se atentem a isso. E temos uma mulher não afetada. No segundo caso, nós temos os dois genitores que carregam essa característica. Temos o pai portador e temos a mãe portadora. Percebam a representação dos seus cromossomos. Ambos apresentam um tracinho de coloração diferente, que é o gene que nós estamos tratando. E ambos carregam de cor diferente, o que quer dizer eles são heterozigotos. Lembram? Diferentes informações. Qual é a linhagem resultante desse cruzamento? Nós vamos ter agora um homem que aparece com as duas informações do cromossomo dele com a característica. Olha a cor representando. E o que aconteceu com ele? Ele está manifestando essa característica, certo? Então, a gente já tem uma ideia que ela precisa ocorrer em dose dupla para se manifestar. Então, a gente sabe que é uma característica recessiva. Da segunda aqui, nós temos um homem que ele é portador, ou seja, ele carrega o gene no seu conteúdo genético, mas ele não manifesta, porque o outro alelo ele se sobrepõe a essa característica. Temos também uma mulher portadora, vejam aí no seu conjunto genético o gene, o cromossomo que carrega esse alelo e o outro não. E por fim,
temos uma mulher não afetada. Então, acabamos de fazer a interpretação desse heredograma, entendendo as informações que nos são dadas através dele. Ok? Então, agora já estamos começando a caminhar nessa interpretação dos heredogramas. Só que assim foi fácil, não é mesmo? Mas o heredograma, ele traz muito mais descendentes e não é possível representar dessa maneira. Com isso, precisamos de um olhar mais atento para identificar certos padrões de herança. Vamos agora avaliar um heredograma para a cor dos olhos. Nós temos aqui, o que precisamos tirar dessa informação, antes de prosseguir, é que nós temos uma legenda que vai nos dizer o que nós precisamos prestar atenção, que o homem de olhos azuis, ele precisa apresentar o caráter de forma recessiva, ou seja, bezinho, bezinho. Que a mulher, para manifestar o caráter cor dos olhos azuis, também precisa ser recessiva, bezinho, bezinho. Já quando uma mulher ela tem olhos castanhos, ela pode ser dominante, vejam só aqui, bezão, bezão, ou seja, homozigoto dominante. Mas uma mulher de olhos castanhos pode ser um híbrido, que é o que a gente chama de heterozigoto, que apresenta o alelo bezão e o alelo bezinho. O homem de olhos castanhos, por sua vez, pode ser dominante, bezão, bezão, ou pode apresentar olhos castanhos, sendo um heterozigoto híbrido com bezão, bezinho. E aqui nós temos a representação do cruzamento entre um homem de olhos castanhos homozigoto com uma mulher de olhos azuis, bezinho, bezinho. A sua descendência foi totalmente, ou seja, 100% de indivíduos de olhos castanhos, ainda que a mãe tenha os olhos azuis. Mas do cruzamento resultante, vejam só, por sua vez, desse cruzamento aqui, do filho, da filha, que tem olhos castanhos, mas é heterozigota, que se casou com um homem de olhos castanhos também heterozigoto, agora sim nasceu, olha, um filho de olhos azuis e um filho de olhos castanhos heterozigoto. Por sua vez, esse filho, quando se casou também com uma mulher de olhos azuis, toda a sua linhagem não tinha como ser de outra forma, né? A gente só tem um alelo bezinho, bezinho, então só nasceram crianças de olhos azuis, bezinho, bezinho. Mas, quando nós analisamos um heredograma, temos como descobrir o padrão de herança, ou seja, se essa característica ela é dominante ou autossômica, é dominante ou recessiva. Aqui nós temos dois heredogramas sendo representados. No primeiro deles, à esquerda, nós conseguimos ver que os indivíduos afetados, eles apresentam tanto a característica quanto em heterozigose. Vejam vocês que esse indivíduo ele está apresentando a característica, mesmo ele apresentando um azão e um azinho, ou seja, ele é um heterozigoto que manifesta a característica. Mas nessa linhagem, nós vemos que nós apresentamos indivíduos que são azão com a característica evidenciada. Então, a gente vê que aqui nós tratamos de uma herança de caráter dominante, pois mesmo em heterozigose, a característica se manifesta. Já no heredograma do lado direito, nós percebemos que a característica ela só é evidenciada nos indivíduos que são homozigotos recessivos, ou seja, os alelos são iguais. A gente sabe como que são iguais, porque a letra está igual, azinho, azinho. E a gente sabe que é um recessivo, porque nós já aprendemos que a letra minúscula representa o caráter recessivo convencionalmente. Ok? Agora, vamos utilizar esse segundo exemplo do caráter recessivo, analisando um heredograma para descobrir o padrão de herança. O padrão de herança autossômica recessiva ocorre quando uma pessoa precisa herdar duas cópias de um gene alterado, uma da mãe e uma do pai, para manifestar a característica ou a doença. Indivíduos que carregam apenas uma cópia do gene alterado são chamados de portadores e geralmente não apresentam sintomas. Essa característica, então, não está ligada aos cromossomos sexuais, ou seja, ao cromossomo X ou ao cromossomo Y. Por isso, disse que é uma condição autossômica, que se encontra, no caso dos humanos, nos outros 22 pares de cromossomos que compõem o cariótipo humano. E requer
dessa forma que ambas as cópias desse gene, ou seja, quando a gente vê os dois cromossomos representados e que aquela coloração ou a letra que está identificado o gene, eles sejam ambos alterados para que a condição esteja presente. Então, é assim que a gente descobre um padrão de herança, avaliando se ele é autossômico, se ele é ligado ao sexo, bem como se ele tem um caráter dominante ou se ele tem um caráter recessivo. Mas é possível determinar o genótipo, que são essas letrinhas que a gente tem visto nos heredogramas até então? É possível determinar quando a gente não sabe ele logo de cara, como, por exemplo, nesse heredograma que apareceu aqui para vocês? A resposta a essa pergunta é sim, nós podemos. Por quê? Logo de cara, começando com a primeira geração, os mais lá acima, nós percebemos que os dois indivíduos afetados tiveram filhos saudáveis. Percebam comigo? Mas como isso pode nos ajudar? Então, vou só colocar as gerações aqui para que, quando eu for falando para vocês, vocês consigam me acompanhar. Então, na primeira geração, a gente percebeu que pais que são afetados tiveram filhos não afetados. Olha, os símbolos deles não estão preenchidos. Então, isso nos dá uma informação de que eles são heterozigotos. O que significa ser heterozigoto? É quando a gente tem duas letrinhas diferentes, uma maiúscula e uma minúscula. Uma vez que eles são heterozigotos, eles podem ter uma prole, então, que pode manifestar aquela doença, bem como podem nascer também indivíduos que não vão manifestar, que é o caso da segunda geração, os filhos resultantes desse casamento, ok? Então, aí a gente já conseguiria preencher todo esse heredograma. Mas aí eu deixo para vocês exercitarem essa função, analisando, né, a partir do que eu coloquei para vocês dessa primeira geração. Agora, vamos avaliar o padrão de herança recessiva ligada ao cromossomo X. Quando a gente diz que uma herança é ligada ao cromossomo X, quer dizer que é uma herança de caráter ligada aos cromossomos sexuais. Aí, no caso do X. Então, vão aparecer os símbolos de X e Y, ou XX, né, quando se trata desses cromossomos sexuais. Nesse esquema, podemos observar como funciona a transmissão de uma característica quando ela ocorre em um gene que está em um cromossomo sexual, no caso, como o X ou o Y. Vamos agora observar como serão os genótipos dos indivíduos e descobrir quem apresentará uma doença, por exemplo, no caso da hemofilia. Relembrando que aquela doença chamada de hemofilia é aquela em que o sangue de pessoas ele não coagula adequadamente, o que causa sangramentos excessivos e prolongados, internos bem como externos, que podem ocorrer após um pequeno trauma ou espontaneamente. A hemofilia ela pode ocorrer em pessoas de ambos os sexos, mas seus sinais e sintomas são mais evidentes em indivíduos do sexo masculino devido à genética dessa doença. O que a gente pode perceber também, antes de continuar, é que quando a gente trata de um padrão de herança ligada ao sexo, é que essa herança ela vai pular uma geração. Então, quando a gente avalia um heredograma, tentando entender se ela é uma herança de caráter autossômico ou ligada ao sexo, a gente vai avaliar se pula uma geração. O que a gente pode perceber? Olhem aqui de novo comigo esse heredograma. Os pais, nós temos um pai aqui, ó, que é afetado, mas, por sua vez, vejam só, nenhum dos filhos são afetados. Nós temos o quê? Filhos portadores. Temos, sim, filhos portadores. No caso, ó, duas mulheres que podem nascer portadoras, mas que não manifestam essa característica ou essa enfermidade. Vamos no segundo caso. Nós temos aqui, ó, os pais, a geração parental, por sua vez, ó, não tem ninguém afetado pela doença, mas temos o quê? Uma mãe portadora. Já na sua descendência, nós temos um filho que nasceu afetado. Então, o que a gente percebe? Que uma herança de caráter ligada ao sexo pula uma geração. Então, já é uma dica para que vocês fiquem ligados quando se trata desse tipo de herança. Ok? Então, são algumas das informações que a gente vem aprendendo sobre os heredogramas. Então, de tudo que nós vimos, o que a gente tira? Que, bom,
Existem casais que, quando possuem na família algum histórico de uma pessoa afetada por alguma doença genética, eles buscam ajuda com os profissionais chamados geneticistas, que são pessoas que estudam o DNA, ou seja, o conjunto genético. E esses geneticistas conhecem muitas técnicas avançadas, e eles estão em busca de os pais que buscam, né, que têm, então, esse histórico de doença na família, eles os procuram porque eles estão em busca de aconselhamento genético. O aconselhamento genético ajuda a estimar a probabilidade de doenças genéticas ocorrerem ou se repetirem em uma família. A primeira etapa é confirmar o diagnóstico da doença genética por meio de exames clínicos, avaliação do histórico familiar e, se necessário, testes genéticos específicos, como o cariótipo, que vai nos dizer, né, os cromossomos daquele indivíduo, ou a análise do DNA, que é o sequenciamento de uma região ou cromossomo específico, ou mesmo de todo o conjunto genético daquele indivíduo. Após obter os resultados, o profissional geneticista explica de forma clara e acessível os riscos genéticos e as consequências das doenças, bem como as opções disponíveis àquele casal. O objetivo é dar às pessoas o conhecimento necessário, fornecendo informações e apoio para que os indivíduos tomem decisões informadas sobre sua saúde reprodutiva e o futuro da família. Então, essa é a importância de como interpretar um heredograma e da importância de aconselhamentos genéticos com relação a casais que pretendem ter filhos e que já apresentam um histórico familiar de alguma doença. Ok? Então, essa foi nossa aula de hoje sobre heredogramas.